A Bíblia, a gente já viu que é a história do povo escolhido, de todas as... que foi passado ali e tal. Quem definiu os livros que deveriam ficar, ou Ótimo. foi ficando o que constou? Porque até a Torá mesmo, você tem o quê? De quantos anos para cá? Sei lá, 400 anos, 500 anos, né? E depois a gente fala do cristianismo, que a gente tem o Novo Testamento, que os judeus nem consideram. A Torá, ela para em quê? Então, a gente tem o Antigo Testamento todo, a Bíblia hebraica, que eles chamam de Tanar. Que Tanar. é Torá, Neviim e Ketuvim, né? Isso vai de Gênesis a Malaquias, né? Que é o que compõe. Isso, olhando para o nosso Antigo Testamento, né? Na Bíblia hebraica o término é em crônicas, mas o conteúdo é o mesmo, igualzinho ao nosso Antigo Testamento, né? Isso é o judaísmo tradicional, trabalha com esse cano. Mas a coisa é a seguinte, veja, vamos raciocinar de maneira um pouquinho mais ampla. O povo, né, começando com Abraão, aquilo que vai se formar o povo hebreu, é um povo semita, semelhante aos povos à sua volta. Josué 24:2 vai dizer, né, os nossos antepassados adoravam outros deuses e viviam do outro lado, além do rio, né, na Mesopotâmia, de onde o Abraão veio. Então, o que a Bíblia diz? Que, de repente, nesse cenário, um indivíduo tem um encontro diferenciado com Deus, e esse encontro com Deus diz assim, não dá para limitar a divindade às pedras e madeiras que estão aí, né, servindo de deuses. O Deus que se revela como verdadeiro é um só, e esse Deus quer uma parceria de amizade com o ser humano para resolver o problema da humanidade. E aí essa história se dá de modo que Deus começa a trabalhar no indivíduo, numa família, e tentar trazer para a gente a seguinte explicação: de onde nós viemos, qual é o sentido da nossa existência e criação, qual é a origem dos nossos problemas, qual é a origem da nossa comunidade, para onde nós estamos indo e qual vai ser a solução para as nossas dores, desencontros e falta de significado. Então a gente poderia resumir isso assim: isso se dá no eixo da história, quando Deus trabalha a partir dos patriarcas inicialmente, depois a libertação do povo lá no Egito, e, consequentemente, com a chegada do povo de volta na Terra Prometida, e eles se estabelecem lá, e tem o período dos reis, depois vem as invasões, e os assírios e os babilônios entram, eles são dispersos, e voltam para lá, mas de uma maneira fragilizada, e sonham com a esperança que os profetas trazem, que um dia a chegada do Messias da salvação viria. Então esse é um resumo. Esses documentos que falam isso são os 929 capítulos do Antigo Testamento, quase todos em hebraico, que até pouco tempo atrás a gente só tinha, vamos dizer, o documento completo, base desse material, do manuscrito guardado na Rússia, em São Petersburgo, no chamado Códice de São Petersburgo, que é o texto massorético preservado pelos escribas judeus. Quando, em 1947, se acham os manuscritos do Mar Morto, aí todo mundo vai ficar de queixo caído, porque manuscritos 1000 anos mais antigos... Que é muita coisa. É demais. 1000 anos. O Brasil tem 500 e poucos anos. 1000 anos para você preservar. Preservar que eu quero agora dizer, porque você vai falar exatamente... Eu sei o que você vai falar, mas eu quero que você deixe. Mas é muito tempo. É doideira. Porque agora eu falo que você... Eu saquei que você ia falar. Achou o Mar Morto, e aí quando leram... É o mesmo texto. É o mesmo texto. O texto foi preservado. Então o que a gente sabe? A gente tem hoje... E foi muito preservado, Sayão? Demais. Tipo, em que porcentagem? Eu posso ler esses textos. Eu conheço o texto original. Eu me lembro em 2009, a primeira vez que eu fiquei de frente com o manuscrito do Mar Morto. Você ficou com o original? Sim. Eu fui em Israel, em Jerusalém. Inclusive eu me tornei amigo. Mas não é todo mundo que pode ficar... Então, naquele ano, especialmente, estava o original mesmo lá. Porque hoje tem cópias. Hoje tem um facsímile. É igualzinho, mas é um facsímile. Eu me tornei Mas você ficou ali cara a cara. Então, e você leu. Me tornei amigo, inclusive, do curador do museu, o Dr. Adolfo Reutemann.
Quando eu cheguei lá e bati o olho, né, tá lá, He Razon Asher Hazá Yeshayahu Hanavi Ben Amotz, né, a visão que viu o profeta Isaías, filho de Amós. Eu falei, caramba, tá escrito igualzinho. Tá lendo, tem o texto que eu conheço, tá aqui. Então, assim, na sua vasta maioria, tem um ou outro manuscrito, que o manuscrito é meio diferente, mas o nível de confirmação é estupendo. Entendi. Mas isso, mais do que isso comprova também como de fato o texto é antigo, ele não foi composto depois. Então, o que acontece? Quando você lê o Novo Testamento e lê Jesus, você vai ver como é que Jesus se comporta. Tem uns malucos que falam, Jesus foi para a Índia, foi para o Egito, mas quando você vê Jesus falando, ele está citando a lei, os profetas, os salmos. Então Jesus nitidamente mostra a sua sintonia com a sabedoria judaica do seu tempo. Quando Jesus diz, por exemplo, em Lucas capítulo 24, verso 43, 44, ele diz, era necessário que se cumprisse tudo que foi escrito na lei, nos profetas e nos salmos. O que ele está dizendo aqui é que lei é a primeira parte da Bíblia hebraica, profetas é a segunda e os salmos abrem a terceira, que são os escritos. Ele está dando uma referência do que é considerado texto diferenciado que a tradição judaica guardou. Além disso, esses textos que estão guardados, eles não são textos que dizem, pessoal, tem umas ideias legais aí, se vocês acharem bom, tudo bem, senão aí a gente depois toma um café. Não, eles dizem, assim diz o Senhor. Essa palavra aqui é uma palavra divina. Aqui está a história do sujeito que nem queria ser profeta e Deus o chamou. Então esses textos se apresentam como palavra divina. Eles convenceram a comunidade, num tempo muito difícil de se fazer isso, eles foram escritos, preservados, guardados, atravessaram os séculos e depois se cristalizaram como referência de diretriz divina na comunidade da fé, o que é confirmado por Jesus. Então, na época de Jesus e um pouco mais adiante, mais ou menos uns 2 séculos, os judeus não tinham mais dúvida de quais eram os textos que estavam realmente referendados como palavra divina no Antigo Testamento. E preservados, e se foram preservados, que eram importantes desde muito antes daquele achado e pela... não é semelhança, pela igualdade, vamos dizer assim, do que tinha o mais antigo, como você falou de São Petersburgo, você vê que a origem muito provavelmente texto era a mesma, sim. Por conta do que foi apresentado ali. Claro. E a tradição cristã, em sintonia com isso, ela referendou todo o Antigo Testamento, até porque o Novo não tem sentido sem o Antigo. Aí vem o Novo Testamento. Como é que é o Novo Testamento? Novo Testamento... Sabe o que me veio agora, Sayão? É quase que um blockchain, né? Porque o Bitcoin, a veracidade do Bitcoin é justamente isso. É você ter uma transação em cima da outra que vai validar todo o bloco para baixo. Então, faz um certo sentido, tem uma certa similaridade aí. Se os livros estão nessa ordem e sempre estiveram, está validando que aquela corrente é a corrente, e você sabe que o Bitcoin tem isso, né? A corrente, agora que tá, é a corrente mais usada. Se alguém começa a criar uma variação, ela morre, sabia disso? É mesmo? O Bitcoin, se alguém tentar fazer uma variação, agora, eu vou começar a validar aqui para o lado, e começar a sacanear, não, ele vai buscar qual que é o caminho mais longo. Que doido. Olha só. Então, se esse aqui for menos longo, ele automaticamente ele é apagado. Curioso. Para ficar uma corrente só. E agora isso me deu essa ideia, porque os livros foram colocados de uma tal forma que aquele que permaneceu é o mais caudalongo, ou seja, aquele que mais estava naquela situação. É ali. Que eles têm uma conexão interna. Então, isso, e tem uma conexão, e todos têm que ter uma conexão, inclusive Sim, você tem uma coluna vertebral, né? Então, por exemplo, a base de tudo é a Torá, a lei, né? Mas os livros estão interligados, né? Inclusive os livros da lei, eles começam no hebraico original com a conjunção e, né? E porque ele está fazendo a conexão com o que o outro já falou, né? Então você pega o Gênesis, começa no hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz vehaaretz haitá tohu vavohu. Então começa com no princípio Deus criou o céu da terra. Quando você chega em Êxodo, ele começa com E,
Ve'ele Shemot, e esses são os nomes. Você pega o Levítico, está escrito Vaikra, e ele chamou. Então ele conecta com o que está interligado. É um blockchain. E a base disso é que sustenta os outros livros, porque os livros depois que a gente vai chamar de históricos, de proféticos, eles fazem referência ao anterior, mais do que isso, ao acontecimento fundamental que a gente fala que é o acontecimento fundante na história de Israel, que é a libertação do Êxodo. Então ele está conectado lá atrás. Então assim, Deus, mais do que ser descrito como alguém que é alguma coisa, é um Deus que age dentro do tempo, que intervém na história. Por isso que a importância do tempo é especial. Mas no Novo Testamento, o que aconteceu? No Novo Testamento, tudo que acontece com Jesus fecha ali no ano 30. Depois, então, a igreja primitiva nasce e as primeiras viagens de expansão da fé só começam no ano 46, com o apóstolo Paulo. 16 anos depois. 16 anos depois. Não, exatamente. Exato 16 anos. Não tem dúvida, por causa de um achado arqueológico. Achado arqueológico que está em Delfos, que é a inscrição de Gálio, que era procônsul da Caia e encontrou Paulo em Corinto, conforme o registro de Atos 18. Então a gente sabe que Gálio só foi procônsul da Caia por um ano, do ano 50 ao ano 51, então não tem dúvida, a gente sabe que ano que ele encontrou Paulo. Aí a gente organiza toda a cronologia. Então, ali em cima. Então, as viagens de Paulo acontecem entre os anos 46 e 57. E Paulo vai chegar em Roma no ano 60. A partir desse período, entre os anos 50 e 60, que se escrevem os evangelhos, se escrevem as cartas, e a gente vai terminar o Novo Testamento aí em torno do ano 90, com o ministério de João, com o Apocalipse. Então, o primeiro século fecha o Novo Testamento. Aí, Ricardo, é difícil no mundo antigo, você escrever é caro. Sim, você tem que ter pergaminho, você tem que usar o sistema de governo romano, mandar isso para cá, para lá. Que custava também para você mandar carta. As comunidades receberem. Então, isso, a velocidade das coisas é em outro nível, né? Pois é, mas já por volta do final do século II, começo do terceiro, já existe uma direção de um consenso significativo dos livros do Novo Testamento que vão ganhando, vamos dizer, uma espécie de consenso natural. Houve discussão, houve problemas aqui, mas quando você chega no quarto século, volta do ano 300, isso está praticamente definido que os 27 livros do Novo Testamento, a data oficial é no ano 367, uma carta pascal de Atanásio, que referenda que esses livros são um consenso. Por quê? Porque eles têm origem apostólica direta ou indireta, porque eles falam nesses livros de uma maneira cheia de autoridade como sendo palavra divina, e porque eles mostraram força suficiente para convencer as comunidades cristãs e serem utilizados dentro dela como elementos diretores da fé. E então, em 367 isso se fecha e as igrejas do Oriente e do Ocidente, oficialmente no ano 397, bate o martelo. De lá para cá, em toda a cristandade, nunca ninguém questionou o chamado cânon do Novo Testamento. Então existe uma lenda, para quem talvez não estudou tanto, que fulano de tal, algumas pessoas resolveram dizer, né, o livro é esse, o livro é aquele, mas não é bem assim. Havia elementos por trás desses livros que mostravam, até pelo fato de você ter uma quantidade. O Novo Testamento tem mais de 5.000 manuscritos preservados. Por que esses textos foram tão copiados? Porque você não consegue fazer as coisas pela força. Sim. Então, mas no mundo antigo, não consegue. Se conseguisse pela força, o Império Romano estava vivo até hoje. Sim. E a fé cristã tinha desaparecido. Quem é Jesus? Jesus não é ninguém. Ele é um rabino itinerante com 12 caras cheirando peixe na beira de um lago pequenininho, num lugar que é literalmente o fim do mundo. E como é que você explica que o Coliseu está lá hoje e a Roma antiga desapareceu e no lugar onde os caras viam os cristãos serem mortos você tem uma cruz? Pô, alguma coisa isso está dizendo para nós. Não é possível. É muito
muito impressionante tudo o que aconteceu. Inclusive o Vaticano, né? Que ali ficava o círculo de Nelo, né? Exatamente. Ali que onde era matava mais cristão o era ali. maior algoz, né? Foi imperador do ano 54 ao 68. Que é onde está a Basílica de Pedro. Exatamente. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.